Meu nome é Ian, tenho 29 anos de idade, eu sou nascido e criado em Barbacena. Eu comecei a atuar na fotografia em 2016 e estamos aí, né? Atualmente, até nos dias atuais, ainda estamos atuantes na arte, né? Na fotografia também. Como que a fotografia entrou na sua vida? Pô, a fotografia ela entrou logo em 2015, assim, sobre uma viagem que eu fiz para São João del Rei, especificamente na cachoeira, assim. Eu estava vendo alguns lugares, assim, e veio um lampejo, assim, de tirar uma foto, você vê que aquilo pode ser uma coisa maravilhosa, assim. Aí, desde então, eu comecei a pensar, falei assim, nossa, eu queria ter a possibilidade de fotografar, de ter uma ótica assim e tal. Aí fui tirando algumas fotinhas com essas cybershot e tal. E logo depois, assim, eu acho que em 2016, eu acho que, se eu não me engano, para julho, agosto, mais ou menos, eu comprei minha primeira câmera. Aí de lá pra cá, assim, foi muita coisa envolvida junto no meio, assim. Acabou que eu só tirei algumas fotos, mas assim, acabou que eu não aprofundei tanto, na real. Você é majoritariamente conhecido pelo seu trabalho de fotografia urbana. Eu queria saber com você, por que isso te afeta? Por que você escolheu a fotografia urbana como a área de desenvolvimento para você? Eu acho que fez mais sentido pelo skate, assim. Acho que quando a gente tem contato com o universo do skate, assim, a gente vê muitos lugares onde a gente tá, assim, e reinterpreta eles da forma como a gente vê a cidade para poder andar, né? E ver a cidade a gente consegue imaginar os lugares, assim, e como o fotógrafo começou a entender a relação das pessoas com a cidade, né? Então ver alguns lugares assim que você fala assim, olha, eu acho que esse ângulo e essa luz nesse lugar é importantíssimo, assim, interessante poder começar a registrar. Esse registro dessa forma assim é uma parada muito importante. Começar a mudar o aspecto, a entender algumas estéticas, fazer alguns estudos assim para poder complementar essa possibilidade de trabalho na fotografia de rua mesmo, né? O skate é um grande contribuinte com isso, assim, porque a gente tem os vídeos, tem a arte, tem artistas, tem fotógrafos, artistas, assim, a gente consegue interpretar aqui e falar assim, nossa, pô, então a gente está no mesmo universo, assim, então a gente pode fazer com o que a gente tem na nossa cidade, fazer da melhor forma, tentar ver que a gente consegue tirar o máximo da cidade, assim, como fotografia, né? Você também faz lambe-lambe, talvez como extensão do seu trabalho de fotografia. E eu queria saber por que você escolheu a linguagem do lambe? Sim, a linguagem do lambe entrou na minha vida em 2022, por parte de uma amiga, né? Ela fazia lambe, o lambe dela tinha uma mensagem política, um lambe com uma característica assim questionadora da realidade, assim, sobre contestar assim sobre o nosso governo, sobre as demandas que envolvem, né? Foi um período macabro assim, né, que foi na pandemia. Essa amiga minha chama Fanny, ela me apresentou o trabalho de lambe. E desde então achei que seria uma ótima ideia unir isso, assim, unir o meu trabalho e colocar ele de uma forma assim, onde que há uma extensão disso assim pro lado de fora, né? E também assim ver como o lambe como uma forma de ter o que a gente não tem, né? Pode ser paradoxal isso, mas a gente não tem uma galeria, a gente não tem uma infraestrutura para artistas visuais, artistas plásticos, pintores, artistas em geral, né, na verdade. Então, assim, a extensão do lambe também vem como uma parte de protesto, assim, da gente não ter e a gente poder fazer com o que a gente tem. E isso é uma extensão muito boa, assim, de estar na rua, de estar para as pessoas verem, interpretarem e poder entender essa parte, né? Então, acho interessante demais, assim, a possibilidade de comunicação entre o lambe e as pessoas que estão vendo, assim, sabe? Essa é a parte mais importante. Difundir o máximo, assim, para a gente conseguir levar isso o máximo onde que a gente for. Sempre onde eu for levar uma coisa, se eu viajar para algum lugar, colar em algum lugar, assim. E também é um exercício da arte também, né? Então faz mais sentido também pra gente, assim. Como que foi para você pensar o inconsciente coletivo na sua arte? Eu acho que a minha interpretação sobre as pessoas, assim, eu acho que é sobre o que elas pertencem, mas assim, o lado da arte, para difundir esse diálogo sobre o inconsciente coletivo, assim, essas duas coisas existem, assim, umas às outras, assim. A arte faz o papel de juntar uma coisa onde que a possibilidade humana não consegue compreender muito bem. Então, misturar esses elementos da origem é uma nova interpretação da base humana, assim, né?
Então acho que faz muito sentido da gente poder mesclar os elementos para entrar numa matéria pronta, assim, sobre duas coisas completamente diferentes, assim, onde que no nosso universo a gente não consegue mesclar os elementos. Através do inconsciente coletivo a gente consegue transformar isso de uma certa forma numa coisa onde que está desconexa entre a gente, no caso. Como que você vê a conexão entre o urbano e o coletivo? Bom, os dois fazem parte, na minha análise para fotografia, os dois fazem parte de um só. Apesar de os dois serem uma coisa mais substancial e o outro material, assim. Eu acho que a mistura desses dois elementos para fotografia urbana, assim, traz uma interrogação sobre o que a gente vive, sobre o que a gente interpreta com o que a gente vê ao nosso redor. Então faz muito sentido, assim, misturar os elementos para fotografia, não só para um caráter ou um aspecto estético, ou um aspecto, assim, sabe, de uma fotografia bem feita, bem executada. É um processo que eu acho que faz a gente interligar o que a gente vê com o que a gente se conecta também, né? As pessoas na cidade, a gente está sempre repleto disso, assim. A cidade vai crescendo mais enquanto a nossa sociedade também vai crescendo. Só que misturar os dois, assim, a matéria da substância dos seres humanos, assim, eu acho que é a parte mais importante dessa conexão entre os dois, apesar dos dois serem completamente opostos um do outro, assim. Você acha que seu trabalho constrói possibilidades para essa aproximação do urbano com as pessoas? Traz, com certeza. É uma maneira muito boa de mesclar e trazer as pessoas para junto, assim. De você conhecer uma pessoa, assim, através de ela falar assim, nossa, pô, que câmera bacana e tal. Pô, falei assim, você quer fazer uma foto sua e tal? Imagina, pô, posso te mostrar um pouco do meu trabalho? Posso mostrar se isso é possível com você, assim? Trazer nesse meio, assim, de trazer as pessoas a serem ligadas com uma coisa que talvez ela não saiba que exista, assim, é vê-lo de uma forma onde que ele não se veria através de uma fotografia baseada no que a gente sempre viu, assim. Essa história, eu acho que dessa foto aqui, eu acho que é a mais importante. Acho que foi essa foto, assim, que fez eu correr atrás de ver a foto, a história, tudo por trás. Foi um cara onde que eu conheci, num trabalho onde eu tava, que eu tava trabalhando numa época, né? Eu conheci esse cara, ele ia pedir uns trocados, de café, uma parada assim. Aí comecei a conversar, tipo assim, a conectar com ele, a conversar, a entender. Aí um dia ele tava passando pelo centro, eu fui pedir posso tirar um retrato seu, assim? E deu isso, assim, sabe? Deu esse resultado, eu olhei aquilo de imediato, assim, eu falei assim, nossa, pô, acho que era isso que eu tava procurando como pra fazer, assim, sabe? Pra ter como identidade de uma coisa, saca? Tipo, uma identidade não visual, assim, uma identidade de trabalho, uma característica que impactava da forma que eu via como funcionavam as coisas, né? Acho que a dupla exposição, ela traz essa possibilidade, assim, de um novo para algumas pessoas, assim, que não tem contato direto com o urbano, com a fotografia urbana, assim. As pessoas terem participação disso, assim, é muito importante para o meu trabalho, assim, de fazer um contexto, de fotografar outros ambientes, fotografar outras possibilidades e levar a minha conduta, o meu olho, né? Levar o meu olhar para essa possibilidade, assim. Eu acho que dá essa integração entre a gente e as pessoas, assim, que estão ao nosso redor, assim, sabe? Delas sendo interpretadas pela nossa forma de fotografar. Como você vê que o seu trabalho, ele é uma expressão do coletivo? Porque eu acho que une o útil ao agradável, assim, une o que a gente vê como pessoas, tipo assim, a todo momento a gente passa pela rua, a gente passa pelas coisas. E entender e mesclar esses dois elementos sobre pessoa e ambiente, independente se seja, sabe, ambiente em geral, não só urbano, mas também como algum lugar da natureza, algum lugar assim, onde fecha isso. Eu acho que mesclar os dois elementos, assim, ele traz essa possibilidade das pessoas, sabe, de uma nova interpretação entre elas e o ambiente onde elas estão inseridas também, sabe. Acho que a arte também serve para novas interpretações e novas possibilidades de ser também, né? Criar uma nova interpretação de si mesmo, através desse olhar, assim. Essa é a parada mais interessante sobre isso, porque eu acho que funciona sobre ver, entender e transformar isso dessa forma, né? Ou significando isso, tipo, transmutar isso sobre uma forma nova, sobre uma nova interpretação, sabe? Você acha que a gente construiu uma nova ideia sobre a gente, uma nova compreensão sobre o viver e experienciar? Você acha que a gente constrói
coletivamente novas ideias de compreensão de mundo? Com certeza, porque é necessário ter um novo, assim, pra gente compreender o que tá vindo pela frente também, né? Tentando ter uma nova interpretação de nós mesmos, né? Sobre construir uma nova ideia, uma nova narrativa, assim. Um novo contexto sobre onde que a gente está inserido e o que a gente está vendo. A arte também, ela interliga esses meios, assim, pra gente chegar nesse consenso. Cultivar essa ideia sobre o conhecimento experienciado, né? Isso traz essa parte sobre o coletivo, assim, sobre esses novos conhecimentos do que a gente tem, experienciar. Apesar de não serem bem especificamente novos, assim. Existe, mas no meio onde que a gente está, assim, é um pouco difícil ter contato com coisas novas, contextos novos e conceitos novos, né? Acho que essa é a ideia. Como você vê o papel das pessoas no urbano? Cara, tem, sei lá, né? Acho que existe a possibilidade de eu estar no meio do urbano também, né? De estar, sabe, existindo lá e o aspecto como fotógrafo, né? Acho que a forma como pessoa normal, assim, passamos diante de 1000 pessoas, 1000 rostos diferentes, 1000 pessoas diferentes, assim. E assim, a gente passa batido direto. Então, assim, é muita existência num só lugar. Eu acho que nesse contexto, assim, sobre criar artisticamente, assim, traz que esse meio existencial, esse meio comum do que a gente vê, de poder transformar ele de uma nova interpretação, acho que faz mais sentido pra mim, assim. As pessoas estão aí existindo, assim, uns estão indo trabalhar, outros estão indo, tipo assim, sacou? Resolver suas coisas, suas responsabilidades em determinados aspectos. Eu acho que como, né, fotógrafo, assim, eu acho que é interessante, assim, tem pessoas que combinam com as fotos que elas estão sendo representadas, sabe? E às vezes tem que acontecer essas aproximações, assim, para que aconteça essas possibilidades de novas possibilidades de arte serem criadas, no caso. Para poder construir novas coisas, assim, sabe? Apesar disso ser uma coisa individual, porém coletiva ao mesmo tempo, né? Individual entre a gente, mas coletivamente todo mundo entende, sente ou não sente dessa mesma forma. Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui, por estar trabalhando com a gente, por ter se disponibilizado para estar aqui com a sua atenção, com o seu trabalho. E eu queria, tipo, a última coisa que eu queria é, se você pudesse falar, qual é o seu delírio? O que você diria? Meu delírio eu acho que foi começar nessa caminhada da arte, assim, de dar vida a uma porção de possibilidades, a uma questão de várias pessoas ao mesmo tempo, de dar vida a novas coisas, assim, de novas interpretações, pensar em multipossibilidades, assim, pra gente construir essa possibilidade. Eu acho que meu delírio é essa ideia mesmo, assim, começar na fotografia, começar a dedicar, começar a correr atrás disso, assim, e fazer parte disso, assim, né, velho, de ver que esses trabalhos, assim, é de suma importância, é literalmente a minha vida que tá ali, né, é minha vida que tá nesses papéis, é minha vida que tá naquele papel na parede. Aquilo ali não é só um papel, não, aquilo ali é uma parte de uma realidade, assim, que deixou de muita coisa, assim, pra poder acreditar nisso e botar isso de verdade, sacou? E isso faz parte do delírio mesmo, assim, de acreditar nisso, assim, botar em frente a isso, saca? Acreditar nisso de verdade mesmo. Que isso é possível dar vida a novas possibilidades, a novas questões, a novas interpretações de ambiente, sacou? Acho que é isso mesmo. Doideira, né? É isso.